Tem gente que diz que o silêncio machuca mais do que palavras. Eu discordo. Foram palavras que me destruíram naquele domingo. 8 palavras, para ser exata. Pronunciadas por uma criança de 8 anos, com a inocência de quem ainda não entende o peso do que sai pela boca. 8 palavras que mudaram minha vida para sempre. Me chamo Ivone Ferreira Campos, tenho 67 anos, e essa história começa num almoço de família que deveria ter sido como qualquer outro. Mas acabou sendo o dia em que descobri, pela boca da minha própria neta, que minha filha tinha vergonha de mim. Vergonha da mulher que a trouxe ao mundo, que a criou sozinha, que sacrificou tudo para que ela tivesse uma vida melhor. Era um domingo de maio, desses com sol tímido de outono, quando Curitiba fica com aquele cheiro característico de folhas secas e café fresco. Eu havia acordado às 5 da manhã, como sempre faço quando minha filha Renata vem almoçar com a família. Gosto de deixar tudo perfeito, cada detalhe no lugar, porque são nesses pequenos gestos que a gente mostra amor. São nesses cuidados silenciosos que uma mãe diz o que as palavras não conseguem expressar. Preparei feijoada completa. A mesma receita que minha mãe me ensinou quando eu era menina, lá no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Três Corações. O feijão preto ficou cozinhando desde a noite anterior, absorvendo o sabor das carnes que eu tinha comprado na véspera no açougue do seu Sebastião. Arroz branco soltinho, couve refogada no alho, farofa crocante com bacon, laranja cortada em fatias finas. A casa inteira cheirava a comida de verdade, dessas que aquecem a alma e fazem a gente lembrar de tempos mais simples. Meu apartamento não é grande. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Fica no centro de Curitiba, num prédio antigo de 6 andares, sem elevador. As paredes precisam de pintura, o piso de madeira range em alguns pontos e a janela da sala tem uma fresta que deixa entrar o frio no inverno. É simples, mas é meu. Paguei cada tijolo com décadas de trabalho como costureira, e cada canto daquele lugar guarda memórias de uma vida inteira de luta e dedicação. Renata, meu genro Marcos e minha neta Beatriz chegaram por volta do meio-dia. Ouvi o interfone tocar e meu coração se encheu daquela alegria boba de mãe que ainda se emociona com a presença da filha, mesmo depois de décadas. Desci os 3 lances de escada para abrir o portão, porque o sistema de abertura automática estava com defeito havia meses e eu nunca tive dinheiro sobrando para mandar consertar. Cada degrau era um esforço para minhas pernas cansadas, mas eu descia sorrindo, ansiosa para abraçar minha família. Quando abri o portão, Beatriz veio correndo me abraçar. Ela tinha 8 anos na época, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, olhos grandes e curiosos que pareciam absorver tudo ao redor. Usava um vestido florido e tênis brancos impecáveis. Era uma menina esperta demais para a idade, daquelas que prestam atenção nas conversas dos adultos, mesmo quando fingem estar distraídas com brinquedos ou desenhos no celular. "Vovó!" Ela gritou, se jogando nos meus braços. Eu a apertei forte, sentindo aquele cheirinho de shampoo infantil que me fazia lembrar de quando Renata era pequena e eu a banhava na bacia de alumínio porque não tínhamos chuveiro quente. Por um momento, tudo pareceu perfeito. Por um momento, eu me permiti acreditar que era uma avó como qualquer outra, amada e respeitada pela família que havia construído com tanto sacrifício. Renata veio logo atrás, de salto alto e vestido de grife, segurando uma bolsa que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 2 meses de aposentadoria. O cabelo loiro estava impecável, as unhas feitas, a maquiagem perfeita. Ela me deu um beijo rápido no rosto, desses de quem cumpre uma obrigação social, e olhou ao redor do hall de entrada do prédio com aquela expressão que eu conhecia bem. Era um olhar de avaliação, de desaprovação silenciosa, como se o lugar onde eu morava fosse uma extensão de quem eu era. E como se quem eu era não fosse suficiente para a mulher importante que ela havia se tornado. Marcos, meu genro, era um homem de poucas palavras e muitos julgamentos silenciosos. Empresário do ramo imobiliário, sempre de camisa social mesmo aos domingos, com aquele ar de quem está sempre pensando em negócios. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça educado, nada mais. Em 5 anos de casamento com minha filha, eu poderia contar nos dedos as vezes em que tivemos uma conversa de verdade. Para ele, eu era apenas a sogra pobre,
um detalhe inconveniente do passado. Subimos os 3 lances de escada em silêncio. Renata reclamou 2 vezes que o prédio precisava urgentemente de um elevador. Marcos bufou quando chegamos ao 3º andar, claramente desacostumado a qualquer esforço físico. Só Beatriz parecia animada, pulando os degraus de 2 em 2, enquanto eu tentava acompanhar o ritmo com minhas pernas de 67 anos, segurando no corrimão gasto pelo tempo. Quando entramos no apartamento, vi Renata fazer aquela varredura visual que ela sempre fazia. Os olhos passando pela sala modesta, pelo sofá que eu havia reformado 3 vezes para não precisar comprar outro, pelos porta-retratos com fotos antigas nas paredes, pela televisão de tubo que ainda funcionava perfeitamente bem. Ela não disse nada, mas o silêncio dela falava por si. Era o silêncio de quem se envergonha das próprias origens, de quem quer esquecer de onde veio. "Que cheiro bom, vovó!" Beatriz disse, correndo para a cozinha. "Você fez feijoada? Eu amo feijoada da vovó." Eu sorri, sentindo um calor no peito. Pelo menos minha neta apreciava. "Fiz especialmente para você, meu amor. Com aquela couve refogada que você gosta, bem fininha do jeito que a vovó sabe fazer." Renata se sentou no sofá e tirou o celular da bolsa, começando a digitar algo. Marcos fez o mesmo. Era como se eu tivesse me tornado invisível dentro da minha própria casa, como se minha presença não merecesse atenção. Aquela cena se repetia todo domingo que eles vinham me visitar. A diferença é que naquele dia eu ainda não sabia que as coisas estavam prestes a mudar para sempre. Servi o almoço com todo o carinho que eu tinha. A mesa estava posta com a toalha bordada que eu mesma havia feito anos atrás, quando minha vista ainda era boa o suficiente para bordar flores miúdas. Os pratos eram da minha mãe. Louça simples, mas cheia de história e afeto. Os copos de cristal que eu só usava em ocasiões especiais brilhavam sob a luz da janela. Cada detalhe pensado para que eles se sentissem acolhidos, para que sentissem o amor que eu colocava em cada gesto. Nos sentamos à mesa e começamos a comer. Beatriz elogiava cada garfada, dizendo que a feijoada da vovó era a melhor do mundo, que nenhum restaurante fazia igual. Renata comia em silêncio, mastigando devagar, como se cada bocado fosse um esforço. Marcos verificava o celular entre uma colherada e outra, respondendo mensagens, completamente alheio ao que acontecia ao redor. Eu tentava puxar conversa, perguntando sobre o trabalho de Renata no escritório de advocacia, sobre os negócios de Marcos, sobre a escola de Beatriz, sobre os planos para as férias de julho. As respostas eram monossilábicas, desinteressadas. Mas eu insistia, porque era isso que mães faziam. Insistiam, tentavam, se esforçavam para manter os laços que pareciam cada vez mais frágeis e distantes. Foi então que Beatriz, no meio de uma colherada de feijoada, olhou para mim com aqueles olhos grandes e inocentes e soltou a bomba que destruiria tudo o que eu achava que sabia sobre minha família. "Vovó, posso te contar um segredo?" Eu sorri, achando que seria alguma coisa fofa de criança. Talvez uma nota boa na escola, talvez um bichinho de estimação que ela queria ganhar. "Claro, meu amor. Pode contar para vovó." Ela olhou para os lados como se fosse revelar algo muito importante, e então disse com a naturalidade cruel que só as crianças têm, sem filtro, sem maldade, apenas repetindo o que havia escutado. "Minha mãe tem vergonha de você. Ela disse para o papai que não quer você na festa do meu aniversário porque você é muito simples e as mães das minhas amigas vão ver." O silêncio que se fez naquela mesa foi ensurdecedor. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o barulho distante de um carro passando na rua, o zumbido quase imperceptível da geladeira na cozinha, minha própria respiração que de repente ficou difícil, pesada, como se o ar tivesse engrossado. Olhei para Renata. Ela tinha ficado lívida, branca como o guardanapo de pano que segurava entre os dedos. O garfo estava suspenso no ar, imóvel, e os olhos dela estavam arregalados de horror. Tentou fazer um gesto para a filha se calar, mas já era tarde. As palavras já haviam sido ditas. Já estavam no ar, envenenando cada canto daquela mesa que eu havia preparado com tanto carinho. Marcos fingiu que não tinha ouvido. Abaixou a cabeça e continuou comendo, como se aquela conversa não existisse.
como se eu não existisse. Era mais fácil assim para ele. Fingir, ignorar, fazer de conta que nada tinha acontecido. E eu apenas sorri. Foi um sorriso calmo, sereno, que escondia décadas de sacrifícios não reconhecidos, de renúncias silenciosas, de amor que eu despejava sem nunca receber de volta na mesma medida. Um sorriso que eu havia aprendido a usar como escudo, como máscara, como forma de sobreviver à dor que as pessoas que eu mais amava me causavam sem nem perceber o estrago que faziam. Tudo bem, meu amor, eu disse para Beatriz, acariciando o cabelo dela com a mão que tremia levemente. Às vezes as mamães dizem coisas que não querem dizer de verdade. Vamos terminar de comer essa feijoada gostosa? Renata abriu a boca para falar alguma coisa, mas nenhum som saiu. Ela estava paralisada, tentando encontrar uma explicação, uma justificativa, qualquer coisa que pudesse amenizar o que havia sido revelado. Mas não existia justificativa. Não existia explicação que pudesse transformar aquelas palavras em algo menos doloroso. A verdade estava ali, nua e crua, pronunciada pela boca inocente de uma criança. O resto do almoço transcorreu num silêncio constrangedor. Beatriz, sem entender a gravidade do que havia dito, continuou comendo e tagarelando sobre a escola, sobre as amigas, sobre um filme novo que queria assistir. Renata mal tocou na comida, empurrando o feijão de um lado para outro do prato. Marcos continuou verificando o celular, claramente desejando estar em qualquer outro lugar do mundo. Quando eles foram embora, mais cedo do que o habitual, Renata tentou se despedir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo no rosto e disse que ligava durante a semana, a mesma promessa vazia de sempre. Marcos acenou da porta, já descendo as escadas. Beatriz me abraçou forte e disse que tinha adorado a feijoada, que eu era a melhor vovó do mundo. Fechei a porta e encostei a testa na madeira fria. O apartamento ficou em silêncio, um silêncio pesado que parecia me sufocar. Minha filha tinha vergonha de mim. A menina que eu havia criado sozinha, para quem eu havia dedicado cada gota de suor, cada noite mal dormida, cada sonho adiado, cada centavo economizado. Aquela menina, agora mulher, advogada de sucesso, tinha vergonha da própria mãe. As lágrimas vieram então, em silêncio. Escorreram pelo meu rosto enquanto eu recolhia os pratos da mesa, enquanto guardava as sobras na geladeira, enquanto lavava a louça com as mãos trêmulas. Chorei por cada sacrifício não reconhecido, por cada gesto de amor ignorado, por cada vez que me fiz de pequena para que ela pudesse crescer. Mas então, algo aconteceu. No meio daquela dor toda, enquanto eu secava o último prato e guardava na prateleira, uma clareza surgiu na minha mente. Uma clareza dolorosa, cortante, mas profundamente libertadora. Renata não sabia de uma coisa. Ninguém sabia. Nem ela, nem Marcos, nem ninguém no mundo. Eu guardava um segredo há 8 anos. Um segredo que, se viesse à tona, mudaria completamente a forma como minha filha me enxergava. Um segredo que provava que a mãe simples, de quem ela tinha vergonha, era, na verdade, a pessoa que sustentava o maior orgulho da vida dela. A educação da própria filha na melhor escola da cidade. Naquela noite, enquanto olhava pela janela do meu apartamento para as luzes da cidade que começavam a se acender, eu tomei uma decisão. Não ia revelar nada ainda. Ia esperar. Porque a vida tem uma forma curiosa de fazer a verdade vir à tona no momento certo, no momento exato em que ela causa o maior impacto. O que eu não sabia é que esse momento chegaria muito antes do que eu imaginava. E quando chegasse, seria a própria escola de Beatriz que faria a ligação que mudaria tudo. Uma ligação que deixaria minha filha branca, sem palavras, sem chão. Mas para vocês entenderem o peso do que aconteceu depois, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar como me tornei a mulher que sou hoje, como criei Renata sozinha num mundo que não facilita nada para mães solteiras, e como, sem que ninguém soubesse, eu havia garantido o futuro da minha neta de uma forma que nenhum deles jamais imaginou. Porque essa história não é sobre ressentimento, é sobre dignidade, é sobre o silêncio de uma mãe que carregou o mundo nas costas e nunca pediu reconhecimento.
É sobre o dia em que esse silêncio finalmente falou mais alto do que qualquer palavra cruel. E vocês vão entender por que, quando minha filha descobriu a verdade, ela ficou completamente branca. Vocês devem estar se perguntando como uma mulher de 67 anos, aposentada, morando num apartamento simples no centro de Curitiba, conseguiu pagar 8 anos de mensalidade na escola mais cara da cidade. A resposta está na história que vou contar agora. Uma história que começa muito antes daquele domingo. Muito antes de Beatriz nascer, muito antes de Renata se tornar a mulher que tem vergonha da própria mãe. Nasci em 1957. Numa cidadezinha chamada Três Corações, no sul de Minas Gerais. Meu pai, seu Joaquim Ferreira, era sapateiro. Minha mãe, Dona Alzira, era lavadeira. Éramos 5 irmãos num casebre de 3 cômodos, sem água encanada, sem luz elétrica, sem nada do que hoje as pessoas consideram básico. Mas tínhamos algo que muita gente rica não tem. Amor de verdade, daquele que não precisa de palavras para ser sentido. Minha mãe me ensinou a costurar antes mesmo de eu aprender a ler. Eu tinha 6 anos quando ela colocou uma agulha na minha mão pela primeira vez e disse: Ivone, essa agulha vai ser sua melhor amiga. Com ela, você nunca vai passar fome. Eu não entendia na época, mas aquelas palavras moldaram toda a minha vida. Aprendi a fazer bainhas, a pregar botões, a remendar roupas rasgadas. Aos 10 anos, já ajudava minha mãe a lavar e passar as roupas dos fazendeiros da região. Aos 12, fazia pequenos concertos para as vizinhas e guardava cada moedinha num potinho de vidro que escondia debaixo da cama. Aos 14, já era conhecida no bairro como a menina que costura bonito. A escola foi um luxo que durou pouco. Estudei até a 4ª série do primário, quando meu pai adoeceu e precisei começar a trabalhar para ajudar em casa. Larguei os livros com o coração partido, porque adorava aprender, adorava ler, adorava a sensação de descobrir coisas novas. Mas não havia escolha. Numa família pobre, os sonhos individuais sempre ficam para depois dos deveres coletivos. Aos 17 anos, conheci Geraldo. Ele era bonito, falante, cheio de promessas. Trabalhava como motorista de caminhão e dizia que ia me levar para conhecer o mundo. Eu, ingênua, acreditei. Casamos 3 meses depois de nos conhecer, numa cerimônia simples na igrejinha do bairro, com um vestido que eu mesma costurei usando retalhos de tecido branco que consegui no armarinho da cidade. Geraldo me trouxe para Curitiba logo depois do casamento. Ele tinha conseguido um emprego numa transportadora e dizia que a cidade grande era o lugar certo para a gente crescer na vida. Deixei minha família, minhas raízes, tudo o que conhecia, e vim para um lugar onde não conhecia ninguém, onde as ruas eram largas demais e as pessoas andavam rápido demais. No começo, foi difícil. Morávamos num quartinho de pensão, dividindo o banheiro com mais 3 famílias. Geraldo trabalhava a semana inteira e chegava em casa cansado, mal-humorado, reclamando de tudo. Eu passava os dias sozinha, costurando para fora para complementar a renda, sentindo uma saudade que doía no peito. Quando descobri que estava grávida, achei que as coisas iam melhorar. Geraldo ficou feliz, falou em alugar uma casa maior, em comprar um berço bonito, em dar uma vida boa para nosso filho. Eu acreditei de novo. Era o que eu fazia melhor: acreditar. Renata nasceu numa madrugada de agosto de 1982. Foi um parto difícil, demorado, que me deixou fraca por semanas. Mas quando vi aquele rostinho pela primeira vez, quando senti aquelas mãozinhas apertando meu dedo, soube que tinha encontrado meu propósito. Tudo o que eu fizesse dali em diante seria por ela. Os primeiros anos foram os mais felizes da minha vida. Geraldo parecia outro homem, mais presente, mais carinhoso. Conseguimos alugar uma casinha pequena num bairro simples e eu transformei cada canto daquele lugar num lar. Costurava cortinas, almofadas, roupinhas para Renata. Fazia milagre com o pouco dinheiro que tínhamos. Mas a felicidade durou pouco. Quando Renata fez 2 anos, tive uma gravidez complicada que terminou numa perda. O médico disse que eu tinha tido problemas sérios e que provavelmente não conseguiria ter mais filhos. Foi um golpe duro, mas eu agradeci por ter Renata. Uma filha saudável já era mais do que muita gente tinha. Geraldo não pensava assim. Ele queria um filho homem, um herdeiro, alguém para continuar o nome da família.
Quando soube que eu não poderia mais engravidar, algo mudou nele. O carinho virou frieza. A presença virou ausência. As promessas viraram silêncio. Numa manhã de quinta-feira, quando Renata tinha 3 anos, acordei e encontrei a casa vazia. Geraldo tinha ido embora durante a noite, levando suas roupas, seus documentos e todo o dinheiro que tínhamos guardado. Deixou apenas um bilhete em cima da mesa da cozinha. Não dá mais. Vou tentar a vida em outro lugar. Nem sequer se despediu da filha. Eu tinha 28 anos, uma criança de 3 anos para criar, nenhum dinheiro, nenhuma família por perto e um mundo que parecia ter desabado sobre a minha cabeça. Passei 3 dias chorando, sem conseguir comer, sem conseguir pensar. Renata não entendia o que estava acontecendo. Só sabia que a mamãe estava triste e que o papai não voltava mais. No 4º dia, levantei da cama, lavei o rosto e tomei uma decisão. Eu não ia desistir. Não ia deixar que o abandono de um homem covarde destruísse o futuro da minha filha. Se ele não queria ser pai, problema dele. Eu seria mãe e pai ao mesmo tempo. Comecei a trabalhar como nunca tinha trabalhado antes. Acordava às 4 da manhã para deixar a casa arrumada, deixava Renata com uma vizinha que cobrava barato para olhar crianças e saía para buscar serviço. Batia em porta de alfaiataria, de loja de roupas, de casa de família. Oferecia meus serviços de costureira para quem quisesse me ouvir. No começo, os trabalhos eram pequenos. Uma bainha aqui, um botão ali, um remendo acolá. Mas eu fazia cada serviço como se fosse o mais importante do mundo. Caprichava em cada ponto, em cada acabamento, em cada detalhe. E aos poucos, a fama foi se espalhando. A Ivone costura bem, as pessoas diziam. A Ivone é caprichosa. A Ivone entrega no prazo. 2 anos depois, já tinha clientela fixa. Donas de casa que me procuravam para ajustes e reformas. Noivas que queriam vestidos sob medida. Mães que precisavam de uniformes escolares para os filhos. Eu atendia todo mundo, trabalhava de segunda a segunda e guardava cada centavo que sobrava. Renata cresceu me vendo costurar. O barulho da máquina de costura foi a trilha sonora da infância dela. Enquanto eu trabalhava, ela brincava no chão do quarto que servia de ateliê, rodeada de retalhos coloridos que eu transformava em bonecas de pano para ela. Às vezes, quando o serviço apertava, ela adormecia no colchonete que eu colocava no canto, embalada pelo zum-zum-zum da máquina. Nunca deixei que faltasse nada para ela. Nada de essencial, pelo menos. Comida na mesa, roupa no corpo, teto sobre a cabeça. Escola, sempre. Eu fazia questão de que ela estudasse, de que aprendesse tudo o que eu não tive chance de aprender. Dizia para ela: Renata, estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você. O resto vem e vai. Mas o que está na sua cabeça, isso é seu para sempre. Ela era uma aluna dedicada. Tirava boas notas, ganhava elogios dos professores, se destacava nas apresentações da escola. Eu ia a todas as reuniões de pais, mesmo quando tinha que fechar o ateliê mais cedo e perder dinheiro. Sentava naquelas cadeirinhas desconfortáveis, rodeada de pais e mães de família, e ouvia os professores falarem da minha filha com orgulho estampado no rosto. Quando Renata terminou o ensino médio, veio me contar que queria fazer faculdade de Direito. Eu não tinha ideia de como ia pagar, mas disse que sim, que ela ia fazer, que a gente ia dar um jeito. Passei os meses seguintes trabalhando em dobro, aceitando todo o serviço que aparecia, economizando em tudo o que podia. Ela passou no vestibular de uma faculdade particular. A mensalidade era mais do que eu ganhava em um mês inteiro, mas eu não deixei que ela desistisse. Fiz um empréstimo, peguei mais trabalho, costurei até minhas mãos doerem. E Renata se formou. Advogada, doutora Renata Ferreira Campos. O nome dela no diploma foi a maior vitória da minha vida. Os anos seguintes foram de muito trabalho para ela e de muito orgulho para mim. Renata conseguiu um estágio, depois um emprego fixo, depois uma promoção. Foi crescendo, se desenvolvendo, conquistando seu espaço. E eu continuava costurando, guardando dinheiro, planejando um futuro que eu nem sabia direito qual era. Quando ela conheceu Marcos, eu percebi que alguma coisa estava mudando. Ele era de família rica, formado em administração, dono de uma empresa de imóveis. Um bom partido, como diziam as pessoas. Renata começou a frequentar lugares diferentes, a usar roupas de marca,
a falar de coisas que eu não entendia. E aos poucos foi se afastando. No começo, eu achava que era normal. Filha crescida, vida própria, é assim mesmo. Mas então vieram os sinais. Os olhares de desconforto quando eu visitava o apartamento novo dela. As desculpas para não me convidar para as festas de fim de ano da empresa de Marcos. As sugestões sutis de que eu deveria me atualizar, mudar o guarda-roupa, fazer um curso de computador. Eu fingia que não percebia. Sorria, concordava, voltava para o meu apartamento e chorava sozinha. Porque a menina que eu tinha criado com tanto sacrifício estava se transformando numa mulher que tinha vergonha de onde veio. E eu não sabia o que fazer para mudar isso. Quando Beatriz nasceu, há 8 anos, eu pensei que as coisas iam melhorar. Que ser avó ia me aproximar de novo da minha filha, ia criar uma ponte entre nós. E foi aí que eu tomei a decisão que mudaria tudo. Renata veio me visitar quando Beatriz tinha 3 meses. Estava cansada, com olheiras, reclamando de como era difícil conciliar a maternidade com o trabalho. E então disse algo que ficou gravado na minha memória. Mãe, eu quero dar tudo para a Bia. Quero que ela estude na melhor escola, tenha as melhores oportunidades, mas as mensalidades são tão caras. A gente está tendo que se virar para pagar as contas. Naquela noite, depois que ela foi embora, eu fiquei acordada pensando. Pensei na minha vida, nos meus sacrifícios, no futuro, e tomei uma decisão. Durante 30 anos, eu tinha guardado dinheiro. Centavo por centavo, real por real. Nunca comprei nada para mim, nunca viajei, nunca me dei um luxo. Tudo ia para aquela poupança que eu alimentava religiosamente todo mês. Era minha segurança para a velhice, meu colchão para emergências, meu único bem além do apartamento. Naquela época, eu tinha juntado o suficiente para viver com tranquilidade pelos próximos 20 anos, ou para garantir a educação da minha neta na melhor escola da cidade. Não pensei 2 vezes. Na semana seguinte, fui até o Colégio Santa Clara. Era uma instituição tradicional, daquelas com prédio histórico, uniforme impecável e mensalidade que fazia qualquer um engolir em seco. Pedi para falar com a diretora, uma mulher chamada Dona Margarete, e expliquei minha situação. Disse que era a avó que queria garantir a educação da minha neta e que tinha recursos para pagar antecipado. Dona Margarete me olhou com surpresa, provavelmente estranhando aquela senhora simples que falava em pagar anos de mensalidade de uma vez só. Mas quando viu que eu estava falando sério, mudou de postura. Fizemos um acordo. Eu pagaria as mensalidades através de um sistema de crédito antecipado e o colégio criaria uma história de bolsa por mérito para explicar a situação para os pais. Beatriz seria oficialmente uma bolsista integral por excelência acadêmica. Ninguém saberia que, na verdade, era a avó costureira quem bancava tudo. Assinamos um termo de confidencialidade. Dona Margarete prometeu que o segredo seria guardado. E eu saí dali com o coração leve e a conta bancária vazia. Nos 8 anos seguintes, assisti minha neta crescer naquela escola. Vi as fotos que Renata postava nas redes sociais, sempre orgulhosa da bolsista da família. Ouvi as histórias que Beatriz contava sobre as aulas, os passeios, as amiguinhas. E guardei meu segredo, esperando o momento certo de revelar. Só que o momento certo nunca parecia chegar. E enquanto isso, Renata foi se afastando cada vez mais, tendo cada vez mais vergonha da mãe simples que não combinava com a vida de luxo que ela tinha construído. Até aquele domingo. Até aquelas 8 palavras pronunciadas pela boca inocente de uma criança. E agora, vocês já sabem o que eu sabia naquela noite, enquanto olhava pela janela do meu apartamento. A mãe, simples demais, era, na verdade, a pessoa que sustentava o maior orgulho da vida da minha filha. Mas eu ainda não sabia que em poucos dias a própria escola faria a ligação que revelaria tudo. Uma ligação que chegaria no momento exato, como se o destino tivesse finalmente decidido que era a hora da verdade vir à tona. E quando essa verdade viesse, minha filha descobriria que subestimou completamente a mulher que me tornei. 1 semana se passou depois daquele domingo. 7 dias em que eu acordava, tomava meu café, costurava algumas peças para clientes antigos que ainda me procuravam e tentava seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Mas aquelas 8 palavras continuavam ecoando na minha cabeça como um sino que não parava de tocar. Minha mãe tem vergonha de você. Renata não me ligou. Não mandou mensagem.
Não apareceu para se desculpar ou para tentar explicar. O silêncio dela era ensurdecedor, mais doloroso do que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Era como se, para ela, aquele episódio simplesmente não tivesse existido. Como se a humilhação que eu senti na frente da minha própria neta fosse um detalhe sem importância, algo para ser varrido para debaixo do tapete e esquecido. Eu passava as tardes sentada na minha poltrona velha, olhando pela janela, pensando na vida. Pensando em todas as escolhas que fiz, em todos os sacrifícios, em todas as noites que passei em claro, costurando para pagar a faculdade de uma filha que agora tinha vergonha de mim. A dor era profunda, mas junto com ela vinha uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Eu não estava com raiva de Renata. Raiva passa, raiva se dissolve com o tempo. O que eu sentia era algo diferente, algo mais definitivo. Era a compreensão de que eu havia passado a vida inteira tentando ser suficiente para pessoas que nunca me enxergaram de verdade. Primeiro meu pai, que me tirou da escola para trabalhar. Depois Geraldo, que me abandonou porque eu não podia dar o filho homem que ele queria. E agora minha própria filha, que me via como uma mancha no currículo social perfeito que ela havia construído. Foi numa quinta-feira, exatamente 11 dias depois do almoço, que tudo mudou. Eu estava na cozinha preparando um chá de camomila quando meu celular tocou. Era um número desconhecido, com prefixo de Curitiba. Atendi sem muita expectativa, achando que seria mais uma ligação de telemarketing oferecendo empréstimo ou plano de saúde. Dona Ivone Ferreira Campos? A voz era feminina, educada, profissional. Sim, sou eu. Aqui é Carla, da secretaria do Colégio Santa Clara. A senhora tem um momento para conversar? Meu coração disparou. Em 8 anos, a escola nunca tinha me ligado diretamente. Todo o contato era feito através de Dona Margarete, sempre com discrição, sempre respeitando nosso acordo de sigilo. Para a secretaria estar me ligando assim, algo diferente estava acontecendo. Claro, pode falar. Dona Ivone, estou ligando porque Dona Margarete, nossa diretora, pediu para entrar em contato com a senhora. Como talvez a senhora já saiba, ela está se aposentando no final deste mês, depois de 30 anos à frente do colégio. E estamos organizando uma cerimônia especial de despedida, com todos os pais, alunos, ex-alunos e também os benfeitores que contribuíram com a escola ao longo desses anos. A palavra benfeitores fez meu estômago revirar. Benfeitores? Sim, senhora. Dona Margarete fez questão de incluir na programação uma homenagem especial às pessoas que ajudaram a construir o legado do Santa Clara. E o nome da senhora está na lista. Na verdade, a senhora é uma das principais homenageadas. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Aquilo não podia estar acontecendo. Não agora. Não assim. Carla, eu preciso pensar sobre isso. A senhora sabe que minha situação é delicada. Sim, Dona Ivone, eu sei. Dona Margarete me explicou tudo. Por isso ela pediu para eu ligar primeiro para a senhora, antes de entrar em contato com a família da aluna Beatriz. Ela quer saber se a senhora autoriza a divulgação do seu nome na cerimônia. Autorizar. A decisão estava nas minhas mãos. Eu podia simplesmente dizer não, pedir para meu nome ser mantido em sigilo, e tudo continuaria como sempre foi. Renata nunca saberia. Beatriz nunca saberia. O segredo morreria comigo. Mas então me lembrei daquele domingo. Me lembrei do olhar de Renata fazendo a varredura no meu apartamento. Me lembrei de Marcos fingindo que eu não existia. Me lembrei da toalha bordada, dos pratos da minha mãe, da feijoada que eu tinha preparado com tanto carinho, e me lembrei das 8 palavras que minha neta disse sem saber o peso que carregavam. Carla, eu vou autorizar. Pode divulgar meu nome. Tem certeza, Dona Ivone? Dona Margarete disse que a senhora sempre fez questão de manter sigilo. Eu sei o que eu disse. E agora estou dizendo outra coisa. Pode colocar meu nome na homenagem. E pode ligar para minha filha para informar sobre o evento. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam. Não de medo, não de arrependimento. Tremiam de algo que eu não sentia há muito tempo. Poder. O poder de decidir. O poder de não me esconder mais. O poder de mostrar para minha filha quem eu realmente era. O que eu não sabia é que Carla ligaria para Renata naquela mesma tarde,
e que a conversa que aconteceria mudaria tudo para sempre. Renata estava no escritório quando o telefone tocou. Era uma quinta-feira movimentada, cheia de reuniões e prazos, e ela quase não atendeu quando viu que era um número desconhecido. Mas algo a fez deslizar o dedo na tela e aceitar a chamada. Doutora Renata? Aqui é Carla, da secretaria do Colégio Santa Clara, a escola da sua filha Beatriz. Renata se endireitou na cadeira, imediatamente preocupada. Ligação da escola no meio do expediente nunca era boa notícia. Aconteceu alguma coisa com a Beatriz? Não, senhora. A Beatriz está ótima. Estou ligando por outro motivo. É sobre a cerimônia de aposentadoria de Dona Margarete, nossa diretora. Estamos organizando uma homenagem aos benfeitores do colégio. Pessoas que contribuíram financeiramente com bolsas de estudo ao longo dos anos. E precisamos confirmar alguns dados para a cerimônia. Certo. Mas o que isso tem a ver com a Beatriz? Ela é bolsista por mérito acadêmico. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa, constrangedora. Doutora Renata, a senhora não sabe? Não sei o quê? Outra pausa. Renata podia ouvir Carla respirando, claramente desconfortável com a situação. Senhora, eu acho melhor a senhora conversar diretamente com Dona Margarete sobre isso. Posso transferir a ligação? Carla, me diz logo o que está acontecendo. Minha filha tem bolsa por mérito. Eu vi a carta de concessão quando ela entrou na escola, há 8 anos. Doutora Renata, a voz de Carla estava quase num sussurro. Não existe bolsa por mérito no Colégio Santa Clara. Nunca existiu. Todas as nossas bolsas são concedidas através de benfeitores que patrocinam alunos específicos. O mundo de Renata parou. Ela sentiu o sangue fugir do rosto. As mãos ficarem geladas. O que você está dizendo? Estou dizendo que a educação da Beatriz, todos esses 8 anos, foi custeada por uma benfeitora. Uma pessoa que pediu sigilo absoluto e criou junto com Dona Margarete a história da bolsa por mérito para que a família não soubesse a verdade. Renata não conseguia respirar. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando entender. Quem? Quem é essa pessoa? Eu realmente não posso dizer por telefone, mas a benfeitora autorizou a divulgação do nome dela na cerimônia. Se a senhora quiser, pode vir até a escola para conversar com Dona Margarete pessoalmente. Ela pode explicar tudo. Eu vou agora. Vou agora mesmo. Renata desligou o telefone e ficou parada, olhando para a parede do escritório sem ver nada. 8 anos. 8 anos de mensalidades na escola mais cara de Curitiba. 8 anos acreditando que sua filha era tão brilhante que tinha conquistado uma bolsa integral que nem sequer existia. Quem tinha dinheiro para isso? Quem faria uma coisa dessas sem nunca cobrar nada em troca? E então, como um raio que corta o céu numa tempestade, a resposta veio. Não, não podia ser. Renata pegou a bolsa e saiu do escritório sem dar explicações. Dirigiu até o Colégio Santa Clara, com as mãos tremendo no volante, o coração batendo tão forte que ela podia sentir nas têmporas. Durante todo o trajeto, uma única pergunta martelava em sua cabeça. Será que era ela? Chegou à escola em 20 minutos. Estacionou de qualquer jeito e entrou praticamente correndo. A recepcionista nem tentou impedir quando ela disse que precisava falar com Dona Margarete imediatamente. A diretora a recebeu em sua sala, uma mulher de cabelos grisalhos, elegante, com olhos que pareciam ter visto muita coisa ao longo de 30 anos de educação. Doutora Renata, sente-se, por favor. Eu não quero sentar. Eu quero saber quem pagou a escola da minha filha durante 8 anos. Dona Margarete suspirou e fez um gesto para a cadeira. Por favor, sente-se. Essa conversa vai ser difícil e é melhor a senhora estar sentada. Renata obedeceu, mais pelo tom da diretora do que por vontade própria. Doutora Renata, há 8 anos, uma mulher veio até esta escola com uma proposta incomum. Ela queria garantir a educação da neta, mas não queria que a família soubesse. Disse que tinha suas razões e eu respeitei. Ela pagou antecipadamente. Não apenas 1 ano, não apenas 2. Ela pagou o suficiente para cobrir toda a educação de Beatriz, do maternal ao ensino médio. Trouxe o dinheiro de uma vida inteira de economias, cada centavo que tinha guardado. Renata sentiu as lágrimas começarem a se formar nos olhos, mesmo antes de ouvir o nome. Quem?
Dona Margarete olhou nos olhos dela com uma mistura de compaixão e admiração. Dona Ivone Ferreira Campos, sua mãe. O mundo desabou. Renata sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dos seus pés. Sua mãe, a costureira, a mulher do apartamento sem elevador, da televisão de tubo, das roupas simples, a mulher de quem ela tinha vergonha, a mulher que ela não queria na festa de aniversário da própria filha porque as mães das amigas iam ver. Essa mulher tinha dado tudo o que tinha para garantir o futuro de Beatriz. Não pode ser. Minha mãe não tem esse dinheiro. Ela é aposentada, Ela trabalhou a vida inteira como costureira e guardou cada centavo. Quando veio aqui, me disse que aquele dinheiro era a segurança dela para a velhice, mas que preferia investir no futuro da neta. Disse que educação era a única coisa que ninguém podia tirar de uma pessoa. Renata cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas escorriam sem controle, borrando a maquiagem perfeita, manchando a blusa de seda importada. Por que ela nunca me contou? Por que ela pediu sigilo? Fez questão de assinar um termo de confidencialidade. Disse que não queria reconhecimento, não queria agradecimentos. Queria apenas ver a neta ter as oportunidades que a filha teve. As oportunidades que eu tive, Renata repetiu, a voz embargada. Minha mãe pagou minha faculdade também. Fez empréstimo, trabalhou em dobro, costurou até as mãos sangrarem. E eu? Ela não conseguiu terminar a frase. Dona Margarete colocou uma mão em seu ombro. Sua mãe autorizou a divulgação do nome dela na cerimônia. Ela vai ser reconhecida publicamente como uma das maiores benfeitoras da história desta escola. A senhora pode estar presente se quiser. Mas antes disso, talvez devesse ir conversar com ela. Ela merece ouvir certas coisas pessoalmente. Renata assentiu em silêncio. Levantou-se, agradeceu com um aceno de cabeça e saiu da sala cambaleando. No corredor, passou por um quadro de honra com fotos de alunos de destaque. Beatriz estava lá, sorrindo, de uniforme impecável. 8 anos de educação na melhor escola da cidade. 8 anos de oportunidades, de aprendizado, de portas abertas. Tudo isso pago por uma mulher que morava num apartamento sem elevador e que ela tinha vergonha de apresentar para as amigas. Renata saiu da escola e sentou no carro. Ficou ali, parada, por quase 1 hora, chorando, pensando, lembrando de cada vez que olhou para a mãe com desprezo, de cada vez que evitou convidá-la para eventos, de cada vez que a fez se sentir pequena, invisível, inadequada. E então, com as mãos ainda tremendo, pegou o celular e discou o número que conhecia de cor. A voz que atendeu era calma, serena, como sempre. Alô? Mãe? A voz de Renata falhou. Mãe, eu preciso ir aí. Eu preciso conversar com você. Agora. Houve uma pausa do outro lado da linha. E então a resposta. Pode vir, filha. Eu vou estar aqui. Eu sempre estive. Eu estava sentada na poltrona da sala quando ouvi o interfone tocar. Já sabia quem era. Desde que desliguei o telefone com Renata, fiquei ali, parada, olhando para a porta, esperando. Não preparei café, não arrumei a casa, não tentei parecer apresentável. Pela primeira vez na vida, não ia me esforçar para agradar minha filha. Desci os 3 lances de escada devagar, sentindo cada degrau sob meus pés cansados. O coração batia calmo, diferente do que eu esperava. Achei que estaria nervosa, ansiosa, com medo do que viria. Mas não, eu estava em paz. A paz de quem finalmente não tem mais nada a esconder. Quando abri o portão, vi Renata parada na calçada. Ela estava irreconhecível. A maquiagem borrada, os olhos inchados de chorar, o cabelo que sempre estava impecável, agora desgrenhado. A blusa de seda tinha manchas de rímel. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Ficamos nos olhando por alguns segundos. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. As lágrimas começaram a escorrer de novo pelo rosto dela, silenciosas, pesadas. Eu não disse nada. Apenas dei as costas e comecei a subir as escadas. Ela me seguiu. Entramos no apartamento em silêncio. O mesmo apartamento que ela sempre olhava com desprezo, o mesmo sofá reformado 3 vezes, a mesma televisão de tubo, os mesmos porta-retratos com fotos antigas. Nada tinha mudado ali, mas tudo tinha mudado entre nós.
Fui para a cozinha e coloquei água para ferver. Não perguntei se ela queria chá. Simplesmente fiz, como sempre fazia, cuidando dos outros sem esperar nada em troca. Mas dessa vez, enquanto minhas mãos trabalhavam automaticamente, eu sabia que aquela conversa seria diferente de todas as outras. Renata ficou parada na entrada da cozinha, sem saber o que fazer. A advogada bem-sucedida, a mulher que comandava reuniões e fechava contratos milionários, estava ali como uma criança perdida, sem argumentos, sem defesa. Servi o chá em 2 xícaras, as mesmas xícaras que eram da minha mãe, e sentei à mesa. Fiz um gesto para ela sentar na frente. Ela obedeceu. O silêncio durou quase 2 minutos inteiros. Eu podia ouvir o relógio da sala, os carros passando na rua lá embaixo, a respiração entrecortada de Renata tentando encontrar as palavras certas. Foi ela quem falou primeiro. Mãe, eu não sei o que dizer. Tomei um gole do meu chá e coloquei a xícara na mesa. Olhei para ela sem demonstrar emoção. Então não diga nada. Mas eu preciso explicar. Eu preciso... Explicar o quê, Renata? Ela engoliu em seco. As lágrimas voltaram a cair. Por que você nunca me contou? Por que escondeu isso durante 8 anos? Eu respirei fundo antes de responder. Porque eu não queria reconhecimento. Não queria agradecimentos. Queria apenas garantir que minha neta tivesse as mesmas oportunidades que você teve. As oportunidades que eu trabalhei a vida inteira para dar. Mas, mãe, você deu todo o seu dinheiro. Tudo o que você tinha guardado para a velhice. Sim, dei. E ficou sem nada? Ficou vivendo nesse apartamento sem elevador, com essa televisão velha, enquanto eu achava que... Ela parou, incapaz de terminar a frase. Enquanto você achava que eu era apenas uma velha pobre de quem você tinha vergonha. As palavras saíram da minha boca com uma calma que me surpreendeu. Não havia raiva na minha voz, não havia rancor. Apenas a verdade, nua e crua, finalmente sendo dita em voz alta. Renata cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. O choro de uma mulher que finalmente se vê no espelho e não gosta do que encontra. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu fui horrível, eu sei. Eu me perdi no caminho. Eu quis tanto ser alguém, quis tanto provar que tinha vencido na vida, que esqueci de onde eu vim. Esqueci quem me fez chegar até aqui. Eu escutei em silêncio. Deixei que ela falasse, que colocasse para fora tudo o que estava entalado. Era o mínimo que eu podia fazer depois de décadas engolindo minhas próprias dores. Quando Beatriz disse aquilo no almoço, eu queria que o chão me engolisse. Eu vi sua cara, mãe. Vi você sorrindo como se não fosse nada, mas eu sei que doeu. Sei que você ouviu cada palavra. E eu não tive coragem de ligar, de pedir desculpas, porque eu sabia que era verdade. Eu tinha vergonha de você. Eu, que devo tudo o que sou a você. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos, suplicantes. Me perdoa, mãe. Por favor. Eu vou mudar. Eu prometo. As coisas vão ser diferentes agora. Fiquei em silêncio por um longo momento. Olhei para minha filha, para aquela mulher que eu tinha criado sozinha, que eu tinha alimentado, vestido, educado, amparado. A menina que eu embalava de madrugada quando ela tinha pesadelos, que eu ensinei a ler e escrever na mesa dessa mesma cozinha, que eu vi se formar em direito com lágrimas de orgulho escorrendo pelo meu rosto. E então respondi: Renata, eu te amo. Você é minha filha, meu sangue, a razão pela qual eu trabalhei a vida inteira. Mas amor não significa aceitar qualquer coisa. E perdão não é algo que se dá assim, de uma hora para outra, só porque a pessoa pediu. Ela arregalou os olhos, claramente não esperando essa resposta. Você me perguntou por que eu nunca contei sobre o dinheiro da escola. A verdade é que eu esperava que você me valorizasse sem precisar saber disso. Esperava que você olhasse para mim e visse sua mãe, não uma vergonha a ser escondida. Esperava que o amor que eu te dei a vida inteira fosse suficiente para você me respeitar. Fiz uma pausa, sentindo o peso de cada palavra. Mas não foi. Durante anos eu vi você se afastar. Vi os olhares de desaprovação quando você entrava neste apartamento. Vi as desculpas para não me convidar para os eventos. Vi você ter vergonha das minhas roupas, do meu jeito de falar, da minha vida simples. E eu engoli tudo. Sorri, fingi que não via, continuei te amando em silêncio. Renata chorava abertamente agora,
sem tentar esconder. Quando Beatriz disse aquelas palavras no almoço, eu não fiquei surpresa. Fiquei triste, sim, mas não surpresa, porque no fundo eu já sabia. Eu sempre soube. A diferença é que naquele momento, a verdade finalmente foi dita em voz alta. Levantei da mesa e fui até a janela. Olhei para a cidade lá fora, as luzes começando a se acender no fim de tarde. Você quer meu perdão, filha? Então precisa entender uma coisa. Perdão não apaga o que aconteceu. Não apaga anos de desrespeito, de humilhação silenciosa, de eu me sentir invisível na minha própria família. Perdão é um processo, não um interruptor que se liga e desliga. Virei para olhar para ela. Eu não vou fingir que está tudo bem só porque você descobriu que eu paguei a escola da Beatriz. Se esse for o único motivo para você me respeitar, então não mudou nada. Você só trocou uma forma de me ver por outra. Antes eu era a mãe pobre e vergonhosa. Agora sou a mãe que fez um sacrifício financeiro. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa que sempre fui. Renata levantou da cadeira e veio até mim. Ficou parada na minha frente, os olhos implorando. Não é só pelo dinheiro, mãe. Eu juro que não é. É porque eu finalmente entendi o tamanho do que você fez por mim a vida inteira. Não só agora, não só pela Beatriz. Desde sempre. Desde que o papai foi embora e você ficou sozinha comigo. Você lembra do seu pai? A pergunta pegou ela de surpresa. Quase nada. Só lembro que um dia ele estava lá e no outro não estava mais. Ele foi embora porque eu não podia dar mais filhos a ele. Queria um menino, um herdeiro, e quando soube que isso não ia acontecer, me abandonou. Deixou um bilhete em cima da mesa e sumiu no mundo. Você tinha 3 anos. Renata ficou em silêncio. Eu poderia ter desistido naquele momento. Poderia ter te mandado para a casa da minha mãe em Minas e ido tentar a vida sozinha. Mas não fiz isso. Fiquei, trabalhei, criei você da melhor forma que pude. Não porque eu esperava reconhecimento, mas porque era minha obrigação como mãe. Coloquei a mão no rosto dela, enxugando uma lágrima. O que eu quero de você, Renata, não é gratidão pelo dinheiro, é respeito. Respeito pela mulher que eu sou, não pelo que eu posso dar. Respeito pelas minhas escolhas, pelo meu jeito de viver, pela minha história. Se você não consegue me dar isso, então todo o dinheiro do mundo não vai mudar nada entre nós. Ela segurou minha mão e apertou. Eu vou te dar, mãe, eu prometo. Vai levar tempo, eu sei. Vou ter que provar com ações, não com palavras. Mas eu quero mudar. Quero que você faça parte da minha vida de verdade. Não como uma obrigação, mas como a pessoa mais importante que existe nela. Olhei nos olhos da minha filha. Vi sinceridade ali, misturada com vergonha, arrependimento e algo que parecia ser o início de uma compreensão que ela nunca teve antes. A cerimônia da escola é daqui a 2 semanas, eu disse. Vou ser homenageada publicamente. Vou subir naquele palco e receber o reconhecimento que eu nunca pedi, mas que agora aceito receber, e você vai estar lá. Não porque eu estou mandando, mas porque você vai escolher estar. Eu vou estar, mãe. Eu e Beatriz. E Marcos também, se ele quiser. Marcos que decida por ele mesmo. Mas Beatriz precisa saber a verdade. Precisa entender quem pagou a educação dela todos esses anos. Não para me agradecer, mas para aprender uma lição importante sobre valores, sobre família, sobre o que realmente importa na vida. Renata assentiu. Eu vou contar para ela. Hoje mesmo. Ficamos em silêncio por um momento, mãe e filha, finalmente se vendo de verdade depois de tantos anos de cegueira. Não era uma reconciliação completa, não era um final feliz de filme. Era apenas o começo de uma reconstrução que levaria tempo, paciência e muita honestidade. Vai embora agora, eu disse com gentileza. Você precisa descansar, colocar a cabeça no lugar. E eu também preciso. Essa conversa foi pesada para nós duas. Renata me abraçou. Um abraço apertado, demorado, diferente dos abraços rápidos e formais que ela me dava há anos. Eu senti o corpo dela tremendo contra o meu. Senti as lágrimas dela molhando meu ombro. Eu te amo, mãe. Mesmo tendo sido uma filha horrível, eu sempre te amei. Eu sei, filha. Eu também te amo. Mas agora, amor não vai ser suficiente. Vai precisar de muito mais que isso. Ela se afastou, enxugou o rosto e caminhou até a porta.
Antes de sair, virou para mim uma última vez. Obrigada, mãe. Por tudo. Por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Eu apenas assenti com a cabeça. Não tinha mais palavras. Quando a porta se fechou, fiquei sozinha no meu apartamento. O mesmo apartamento de sempre, com as mesmas paredes, os mesmos móveis, a mesma vista da janela. Mas alguma coisa tinha mudado. Não sei explicar exatamente o quê. Talvez fosse eu. Talvez fosse a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha sido vista. Realmente vista. Sentei na poltrona e olhei para o porta-retrato em cima da estante. Uma foto de Renata aos 5 anos, sorrindo, com um vestido que eu mesma tinha costurado. A mesma menina que agora, aos 43 anos, finalmente estava aprendendo a enxergar a própria mãe. Peguei a foto e passei o dedo pelo vidro, lembrando do dia em que foi tirada. Aniversário de 5 anos, festinha simples no quintal de uma vizinha. Bolo de chocolate, brigadeiro, cachorro quente, nada de buffet caro, mas Renata estava radiante, feliz. Quando foi que ela perdeu essa capacidade de valorizar o que importa? Coloquei a foto de volta e suspirei. O caminho até aqui tinha sido longo e doloroso, mas talvez o caminho daqui para frente pudesse ser diferente. Não mais fácil, mas diferente. 2 semanas. Em 2 semanas, eu subiria num palco e seria homenageada na frente de dezenas de pessoas. As mesmas pessoas de quem minha filha tinha vergonha que me vissem. E eu estaria lá, de cabeça erguida, mostrando que uma costureira de 3 corações tinha mais valor do que todas as bolsas de grife do mundo. Dessa vez, eu não estaria sorrindo para esconder a dor. Estaria sorrindo porque finalmente tinha encontrado minha voz. 2 semanas passam rápido quando a gente tem algo importante pela frente. E, ao mesmo tempo, passam devagar, porque cada dia parece carregar o peso de uma expectativa que não para de crescer. Durante esses 14 dias, muita coisa aconteceu. Renata veio me visitar 3 vezes. Não para pedir perdão de novo, não para se justificar. Veio apenas para conversar, para me ouvir, para estar presente. Trouxe Beatriz na 2ª visita, e foi ali que minha neta descobriu a verdade. Eu estava na cozinha quando Renata sentou a menina no sofá e explicou tudo. Não ouvi a conversa inteira, mas ouvi o silêncio que veio depois. E então ouvi passinhos correndo em minha direção. Beatriz apareceu na porta da cozinha com os olhos cheios de lágrimas. Ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse me vendo pela primeira vez. E então disse algo que vou guardar para sempre no coração. Vovó, você deu todo o seu dinheiro para eu estudar? Eu me abaixei para ficar na altura dela e segurei suas mãozinhas. Dei, meu amor, porque você é a coisa mais importante que existe para vovó. Mas e você? Ficou sem nada? Fiquei com o que mais importa. Você estudando, aprendendo, crescendo. Isso vale mais do que qualquer dinheiro do mundo. Ela me abraçou tão forte que quase me derrubou. Ficamos assim por um longo tempo, avó e neta, 2 gerações unidas por um amor que finalmente estava sendo reconhecido. Quando ela se afastou, enxugou as lágrimas e disse com aquela seriedade que só as crianças conseguem ter. Vovó, eu nunca mais vou deixar ninguém ter vergonha de você. Nunca. Naquele momento, eu soube que tudo tinha valido a pena. O dia da cerimônia chegou numa manhã de sábado ensolarada. Acordei mais cedo do que o normal, com aquele friozinho na barriga que a gente sente quando algo importante está para acontecer. Fui até o guarda-roupa e tirei de lá um vestido que eu mesma tinha costurado há muitos anos. Era azul marinho, simples, elegante, com um corte que valorizava sem exagerar. Eu o tinha feito para o casamento de uma cliente rica que depois desistiu da encomenda. Nunca tive ocasião para usar, mas guardei todos esses anos, como se soubesse que um dia ele seria necessário. Vesti o vestido, ajeitei o cabelo num coque baixo, passei um batom discreto. Me olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi. Não era uma mulher tentando parecer o que não era. Era Ivone Ferreira Campos, costureira de 3 corações, mãe solo, avó dedicada. Exatamente quem eu sempre fui. Renata veio me buscar às 9 da manhã. Quando abri a porta, ela ficou parada me olhando, sem conseguir falar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mãe, você está linda. É só um vestido velho que eu costurei. Não é só um vestido.
É você. Inteira, de verdade, sem tentar ser outra pessoa. Descemos as escadas juntas. Beatriz estava no carro, no banco de trás, usando um vestido florido e um sorriso enorme. Marcos estava no volante, quieto como sempre. Mas quando me viu, acenou com a cabeça de um jeito diferente. Não era aquele aceno formal e distante de sempre. Tinha algo de respeito ali, mesmo que ele não soubesse expressar em palavras. O caminho até a escola foi silencioso, mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de pessoas que finalmente não precisam preencher o vazio com conversas vazias. Quando chegamos ao Colégio Santa Clara, meu coração disparou. O estacionamento estava lotado. Carros caros, SUVs importados, veículos que custavam mais do que meu apartamento inteiro. As famílias entravam pelo portão principal, todas elegantes, todas pertencentes àquele mundo que minha filha tanto admirava. Respirei fundo e desci do carro. Beatriz veio correndo e segurou minha mão. Olhou para mim com aqueles olhos grandes e disse: "Vamos juntas, vovó." Caminhamos até a entrada. Eu podia sentir os olhares. Algumas mães me reconheciam como a avó de Beatriz, aquela senhora simples que aparecia às vezes na saída da escola. Outras me olhavam tentando entender quem eu era, o que fazia ali, por que estava sendo conduzida por uma aluna como se fosse alguém importante. O auditório estava cheio. Havia um palco decorado com flores, uma faixa enorme dizendo: "Obrigada, Dona Margarete, 30 anos de dedicação", e centenas de cadeiras ocupadas por pais, alunos, professores e funcionários. Fomos direcionadas para a primeira fileira. Lugares reservados, com nossos nomes em plaquinhas douradas. Sentei entre Beatriz e Renata, sentindo o peso daquele momento. Em breve, todas aquelas pessoas saberiam quem eu era, o que eu tinha feito, o sacrifício que eu tinha escolhido fazer em silêncio. A cerimônia começou com discursos de professores, depoimentos de ex-alunos, vídeos emocionantes sobre a trajetória de Dona Margarete. Eu assistia a tudo com atenção, mas minha mente estava em outro lugar, pensando em como tinha chegado até ali, pensando na menina de 3 corações que aprendeu a costurar antes de aprender a ler, pensando em todas as noites que passei em claro para garantir um futuro melhor para minha filha e minha neta. Então chegou o momento que eu tanto esperava e temia. Dona Margarete subiu ao palco pela última vez. Os cabelos grisalhos brilhavam sob as luzes. Os olhos carregavam a emoção de quem está encerrando um ciclo de 3 décadas. Antes de me despedir, ela começou, a voz embargada: "Preciso fazer uma homenagem especial. Durante meus 30 anos à frente desta escola, conheci muitas pessoas generosas. Pais que doaram, empresas que patrocinaram, fundações que apoiaram. Mas nenhuma história me marcou tanto quanto a que vou contar agora." O auditório ficou em silêncio absoluto. Há 8 anos, uma mulher entrou na minha sala com uma proposta incomum. Ela queria garantir a educação da neta, mas não queria que ninguém soubesse. Não queria reconhecimento, não queria agradecimentos. Queria apenas ver a menina ter as oportunidades que ela mesma nunca teve. Eu senti Renata segurar minha mão. Apertei de volta. Essa mulher trabalhou a vida inteira como costureira. Criou a filha sozinha depois de ser abandonada pelo marido. Guardou cada centavo durante décadas, pensando na velhice, na segurança. E quando a neta nasceu, ela tomou uma decisão que mudou tudo. Dona Margarete fez uma pausa, visivelmente emocionada. Ela veio até aqui e pagou antecipadamente toda a educação da neta, do maternal ao ensino médio. Usou todas as economias de uma vida, ficou sem nada para si mesma, mas garantiu que aquela criança teria o melhor que esta escola podia oferecer. Murmúrios começaram a percorrer o auditório. Pessoas se olhando, tentando descobrir quem era essa mulher misteriosa. Durante 8 anos, essa benfeitora pediu sigilo absoluto. Criamos juntas uma história de bolsa por mérito para que a família não soubesse. E ela nunca, em nenhum momento, pediu nada em troca. Nunca quis aparecer, nunca quis ser homenageada. Dona Margarete olhou diretamente para mim. Mas hoje, ela autorizou que eu contasse essa história. E eu não poderia me aposentar sem que todos aqui soubessem que o verdadeiro significado de amor e sacrifício tem um nome. Ela estendeu a mão em minha direção. Dona Ivone Ferreira Campos, por favor, venha até aqui. O auditório explodiu em aplausos antes mesmo de eu levantar.
Senti minhas pernas tremerem, mas Beatriz me deu um empurrãozinho gentil e sussurrou: Vai, vovó, você merece. Levantei e caminhei até o palco. Cada passo parecia durar uma eternidade. Eu podia sentir os olhares de centenas de pessoas, mas dessa vez não era o olhar de julgamento que eu conhecia tão bem. Era admiração, era respeito. Era algo que eu raramente tinha recebido na vida. Subi os degraus do palco e Dona Margarete me recebeu com um abraço apertado. Quando nos separamos, ela me conduziu até o microfone. Dona Ivone, a senhora gostaria de dizer algumas palavras? Olhei para o auditório. Centenas de rostos me encarando. As mães elegantes que minha filha tanto queria impressionar. Os pais empresários com seus ternos caros. Os professores, os funcionários, os alunos. E ali, na primeira fileira, minha filha chorando, minha neta sorrindo e até Marcos com os olhos úmidos. Respirei fundo e falei: Eu não sou boa com palavras. Passei a vida toda trabalhando com as mãos, não com a boca. Mas tem uma coisa que minha mãe me ensinou quando eu era menina, lá em Minas Gerais, e que eu nunca esqueci. Fiz uma pausa, sentindo o peso do momento. Ela disse que educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. O resto vem e vai. Dinheiro acaba, saúde falha, pessoas partem. Mas o que a gente aprende, o que a gente carrega na cabeça e no coração, isso fica para sempre. Olhei para Beatriz. Eu não dei esse dinheiro esperando agradecimento. Dei porque é isso que avós fazem. A gente planta árvores sabendo que talvez não vá comer os frutos. A gente constrói pontes que outros vão atravessar. A gente ama sem esperar nada em troca, porque amor de verdade não é negócio, é doação. Voltei meus olhos para Renata. Para minha filha, que está ali na primeira fila, eu quero dizer uma coisa. Eu nunca quis que você tivesse orgulho de mim por causa do dinheiro. Queria que você tivesse orgulho de mim por quem eu sou. Uma mulher simples, sim. Uma costureira, sim. Mas uma mulher que nunca abaixou a cabeça, que nunca desistiu, que nunca deixou de amar mesmo quando não era amada de volta. As lágrimas escorriam pelo rosto de Renata, mas ela sorria. E para todas as pessoas que estão aqui hoje, eu deixo um pedido. Olhem para as pessoas ao redor de vocês. Não olhem para as roupas, para os carros, para os endereços. Olhem para o coração. Porque às vezes a pessoa mais rica da sala é aquela que não tem nada no bolso, mas tem tudo para dar. Fiz uma última pausa. Obrigada. O auditório se levantou inteiro. Uma ovação de pé que durou quase 2 minutos. Eu fiquei ali, parada no palco, sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Visibilidade. Não a visibilidade de quem aparece, mas a visibilidade de quem finalmente é visto. Desci do palco e Beatriz correu para me abraçar. Renata veio logo atrás, chorando, me pedindo desculpas de novo, me agradecendo, me dizendo que me amava. Até Marcos se aproximou e, pela primeira vez em 5 anos, me deu um abraço de verdade. Ficamos ali, no meio daquele auditório lotado, uma família imperfeita que finalmente estava aprendendo a se enxergar. Hoje, 6 meses depois daquela cerimônia, muita coisa mudou. Renata me visita toda semana, não por obrigação, mas porque quer. Beatriz passa os fins de semana comigo às vezes, e eu ensino ela a costurar, como minha mãe me ensinou. Marcos ainda é um homem de poucas palavras, mas as poucas que ele diz agora são respeitosas. Eu continuo morando no mesmo apartamento, subindo os mesmos 3 lances de escada, assistindo a mesma televisão de tubo. Não mudei nada na minha vida material, mas mudei tudo na forma como me vejo. Passei 67 anos tentando ser suficiente para os outros, tentando me encaixar, me adaptar, me fazer pequena para que outros pudessem crescer. E descobri, quase no fim da jornada, que eu sempre fui suficiente. O problema nunca foi eu. O problema foi que as pessoas ao meu redor não sabiam enxergar. Agora elas sabem. E eu finalmente posso olhar no espelho e sorrir. Não o sorriso que esconde dor, não o sorriso que finge que está tudo bem. Um sorriso de verdade, de quem sabe exatamente quem é e não precisa da aprovação de ninguém para existir. Minha mãe estava certa. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Mas tem outra coisa que ela esqueceu de mencionar. Dignidade também. E essa eu nunca perdi, mesmo quando acharam que eu não tinha. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like,
Se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.